A paz do Senhor, amados, boa tarde. Olha eu aqui de novo para fazer mais uma live, pela misericórdia de Deus. Infelizmente hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Os escândalos estão cada vez ficando maiores, né? A apostasia, muitos estão se afastando da fé cristã, da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Como diz a Escritura Sagrada, que nesses últimos tempos, alguns que falavam a verdade da palavra de Deus se afastariam, né? Uns teriam comichões nos ouvidos, outros ensinariam doutrinas de demônio, né? Então está tudo misturado hoje, né? Como você vê um cidadão aí que tem conhecido em todo o Brasil, e por não falar em vários países, é um dos maiores. Ele começou bem, esse cidadão, e hoje é um dos que mais escandaliza a palavra de Deus. Eu não vou citar o nome dele aqui, né, porque todo mundo sabe que ele tem muitas igrejas ao seu comando, né? Ele administra muitas igrejas, pode-se falar até uma rede hoje, que a igreja hoje virou empresa, né? Mas, enfim, infelizmente, a palavra, não diria infelizmente, né? Que fica até algo feio. Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo, tanto que o Senhor Jesus falou, como os apóstolos, né? Na época dos apóstolos, o apóstolo Pedro, Paulo, João, em especial o apóstolo Paulo, todos falaram nos dias de hoje a respeito dos falsos mestres, os falsos ministros da palavra de Deus, falsos ensinadores, né? Falaram dos lobos, dos mercenários, né? Então, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, é que nós vemos, né, essa falância toda. E está até difícil hoje, porque muitos daqueles que têm ensinamento, que são ensinados pelos falsos ministros, né, acabam deixando a desejar. Mas eu vou aqui ler umas passagens. Nessa leitura que eu vou fazer aqui, vou estar falando sobre falsos ministros da palavra de Deus, embora eu já tenha falado sobre isso, e também um pouco sobre heresia, né? Porque hoje o que mais está tendo também é a tal da heresia. Antes era pouca, mas hoje, além de ter heresia, dentro das próprias denominações, já há quem coloque heresias. O homem hoje, não são todos, mas alguns, já estão colocando a autoridade do homem acima da palavra de Deus. Né? Então eu gostaria de começar aqui, eu vou ler aqui um trecho aqui, em Atos dos Apóstolos. Hoje eu vou falar menos e vou ler mais, tá? Então, eu vou começar aqui pelo capítulo 20. No capítulo 20, vamos ver o que vai dar aqui, a partir do dia, né? A partir do 26. Eu vou ler a partir do 26, né? O apóstolo Paulo aqui falando... ele estava fazendo um discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, né? Ele estava fazendo um discurso. Eu vou ler aqui a partir do versículo 26, que diz o seguinte: portanto, no dia de hoje, o apóstolo Paulo falando para os anciões, porquanto
no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar a todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então não é hoje a gente vê que muitas pregações hoje são aquelas pregações melosas que falam apenas da finança, falam apenas das bênçãos de Deus, né? Fala que Deus vai abençoar, né? Fala só de prosperidade. E é o que o povo gosta, né? Ouvir de prosperidade. Ninguém gosta de ouvir mensagem com repreensão, apenas de prosperidade, né? Então, veja bem, eu vou apenas detalhar aqui alguma coisa, né? Que diz o seguinte, referente aos lobos cruéis, que diz o seguinte: movido pela ambição de edificar os seus próprios impérios ou por amor ao dinheiro. Quer dizer, a pessoa ela vai pregar o evangelho, né, com a intenção de abrir muitas igrejas, né, de aumentar o seu império, que hoje, de fato, nós vemos hoje império. Algumas igrejas grandes, por aí conhecidas, hoje são um império, né, império. É o que diz aqui a palavra de Deus. E muitos, inocentemente, alguns, a maioria, eu acredito que inocentemente, não tem essa noção de que esses grandes impérios dessas igrejas, eles querem apenas fazer o nome deles, querem aumentar, ter suas vidas luxuosas com seus carrões, entende? Eles procuram aumentar as igrejas, não fala a palavra de Deus como ela é de fato, né? Porque a palavra de Deus ela é para edificar e exortar, entende? Para edificar e exortar. Exortar, como que se exorta? Quando uma pessoa faz uma coisa errada, então você exorta aquela pessoa, você disciplina aquela pessoa. E hoje, essas grandes igrejas, não tem isso, esse negócio de exortar, disciplinar, entende? Então, é isso que esses falsos pregadores, esses falsos ministros da palavra de Deus, que só têm interesse em ganhar dinheiro e tirar dinheiro de seus membros, né, com suas ofertas gordas, né? Tem uns aí que pedem até, começa com R$ 1.000 para você receber um milagre. Quando o Senhor Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Aquilo que você recebeu de graça, que não é teu, é de Deus, de graça você vai oferecer. Mas, infelizmente, eles estão vendendo milagres por R$ 1.000, por R$ 10.000, por R$ 50.000, por R$ 100.000. Então, você dá uma oferta de R$ 10.000 para receber um milagre, entende? Então, esse aí já está sendo um mercenário. Não é só ele não, entende? Tem muitos mercenários nessa condição, vendendo milagres, ungindo, eles ungem até, na realidade tem uns que se precisasse, eles ungiriam até a mãe dele para vender ungida, a mãe deles ungida, se fosse necessário. Eles ungiriam até a própria mãe para vender, entende? Infelizmente hoje é assim, ele unge tudo, está ungindo tudo e está vendendo, entende?
Esses são os chamados mercenários, o que está cheio de mercenário hoje. Entende? Então hoje eu vou mais ler do que falar, tá? Eu vou falar pouco aqui. Mas se precisar dar alguma explicação, sim, eu vou me expor, né? Que diz o seguinte, estou nos lobos, né? É movido pela ambição de edificar os seus próprios impérios ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade. É isso aqui, mas tem alguém buscando popularidade, né? Aqui tem algumas passagens bíblicas, né, que você pode ler, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo. Se encontra em 1 Timóteo 1, 6, 7, 2 Timóteo 1, 15, depois 4, 3 e 4, 3 João 9, né? Impostores. Então, quer dizer, isso, essa parte, no momento, ela está sendo apenas para aqueles que querem aumentar os seus impérios, né? Os seus impérios são pessoas cobiçosas, né? Com cobiça ao dinheiro. Elas falam bonito, pregam bonito, as igrejas ficam lotadas, oferecem bênçãos, né? Apenas bênção, bênção, dizendo que Deus vai te abençoar, né? E não mostra, não fala que Deus, ele não só oferece bênção, ele oferece bênção, mas também maldição. Bênção para aqueles que obedecem a sua palavra, que têm temor à sua palavra, e maldição para aqueles que não obedecem a sua palavra. Então as pessoas, infelizmente, elas só vão atrás de bênção nas igrejas. Só vão atrás de bênção, né? Impostores da igreja e perversão. Impostores nas igrejas e perverterão o evangelho original, segundo o Novo Testamento, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades. Eles repudiam ou rejeitam, fazem algumas modificações na palavra de Deus, são chamados ideias humanistas, né? Ideias humanistas, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhe ideias humanistas, filosofias, sabedorias ou psicologia, misturando suas doutrinas. Quer dizer, eles não aceitam aquilo que está escrito na palavra de Deus e eles acrescentam, né? Eles acrescentam ou diminuem a palavra de Deus para que o povo possa aceitar suas pregações, né? Infelizmente hoje está cheio. Filosofia, sabedoria ou psicologia, misturando suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era. Isso é o que nós vemos nos dias de hoje, nos dias atuais. Ou do ocultismo, ou espiritismo, e tolerando modos de vida imorais, contrário aos retos padrões da palavra de Deus. Aí você pode ler em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ou em Apocalipse 2, e no versículo 3, se não me falha a memória, falando do falso, né? Os lobos devoradores realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e a prática apostólica, né? Aqui está falando da igreja de Éfeso, mas em nossos dias está do mesmo jeito, tá? Porque o apóstolo Pedro, ele falou que não só nos dias dele, mas também agora, nos nossos dias, esse tipo de gente estaria atuando desse jeito, né? Esses falsos mestres da palavra de Deus.
estaria atuando nossos dias, né? Que tais lobos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e prática apostólicas, né? Fica a evidência em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4, depois 18 e 19, segundo aos Tessalonicenses 1,15, as epístolas apostorais revelam uma rejeição geral dos ensinos. Isso. As epístolas pastorais revelam, perdão, eu tinha visto errado, né? Revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblico-apostólico, que naquele tempo começou a ganhar impeto em toda a província da Ásia. Então, já naquela época, já havia falsos... Eita, Jesus, abençoa. O negócio aqui saiu meio errado aqui. Vamos ver se eu consigo organizar, né? Eu acabei tropeçando aqui. Mas naquela época, já havia falsos, na época dos apóstolos, já havia falsos mestres, que o apóstolo Paulo, né, ele já tinha advertido na igreja aos anciões de Éfeso, né, que depois da partida dele, depois de alguns anos, já começaria a entrar esse tipo de gente na igreja. Mas eles também, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, todos profetizaram, inclusive o Senhor Jesus, que nesses últimos tempos apareceriam, né, pessoas cruéis. Cruéis de que forma? Porque só pensavam nele mesmo. O interesse desse tipo de gente é só no financeiro, é só ter uma multidão de pessoas, né, para arrecadar dinheiro, para aumentar o seu império. Eu vou ler aqui algumas passagens aqui, e vou dar uma boa continuação. Você vai ver em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do 15, que diz o seguinte: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Agora eu vou dar continuação em 2 Pedro 2, a partir do 1, que diz o seguinte. Aqui o apóstolo Pedro já profetizando aos nossos dias, aos dias de hoje, que diz o seguinte: E também houve entre vós, agora ele está falando na época dele, né? Houve, ele está falando no tempo dele. E também houve entre vós, entre o povo, perdão, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Bom, aqui ele já está falando do futuro, né? Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quer dizer, o cara ele vai lá abrir muitas igrejas e muitos seguirão esses falsos doutores da palavra de Deus. E através desses falsos doutores, a palavra de Deus ela é escandalizada. Porque nos dias de hoje você vê tanto escândalo, é porque fulano fez isso, é porque... E tudo isso não é só nas redes sociais, tipo YouTube, Facebook, não, é na TV também.
reportagem acima de reportagem, falando sobre ministros da Palavra de Deus. Eu não gosto nem de usar essa palavra, pastor, porque está tão escandalizado, porque, olha, não dá nem, eu não consigo nem falar direito, porque de tanto escandalizado que está essa palavra, entende? Então você vê muitos falsos ministros da Palavra de Deus, muitos falsos ministros da Palavra de Deus nos dias de hoje. As pessoas, ele abre, isso não é só em igrejas grandes não, igrejas pequenas também, são os liberais, né? São os liberais. Esses são os que dão mais trabalho, que mais escandalizam a Palavra de Deus, são os liberais, entende? Que tudo você pode, que não tem problema, não é pecado, e você será salvo do mesmo jeito. E isso é uma pura enganação. A palavra de Deus, ela não é bem assim, entende? Vamos um pouquinho adiante. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, aqui que já de longo tempo, não será tardio a sentença, e a sua perdição não domita, quer dizer, não demora. Entende? Então, esses são pessoas, tudo que uma igreja hoje, por exemplo aqui, vou dar um exemplo. Quando você usa o nome da igreja para chegar em determinada empresa, né? Por exemplo, você vai lá na determinada emissora, aí você fala assim, não, eu tenho uma igreja fulano, nome tal, fulano tal, e quero abrir como é que fala? Ele vai abrir um programa de TV. Eu arrecado tanto, né? E para pregar a palavra de Deus. Né? Então, ele está fazendo um negócio, como diz aqui o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Eu cheguei ao que eu acabei de falar. Eu cheguei em uma determinada emissora, fecham, fala, tem uma igreja tal, quero fechar aqui um programa de televisão para pregar o evangelho. Mas a intenção dele não é só pregar o evangelho, é ganhar muito dinheiro. Ele vai vender milagre, como muitos já estão fazendo. Eles vão ungir isso, ungir aquilo outro. Como eu falei, se eles pudessem ungir até a própria mãe para vender ungida. Entende? E dizer que ele está abençoado, ele não está abençoado a coisa nenhuma. Entende? Então, eles fazem esse tipo de coisa para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro dos seus membros. Certo? Então, aqui eu vou fazer uns breves comentários, né? E eu estou aproveitando que hoje é tarde, daqui a pouco eu tenho que ir para a igreja, né, para adorar a Deus. E vou aproveitar hoje à tarde, está um pouco de calor. Por que não falar um pouco desses falsos pregadores, dessas heresias? Né? Não vou citar nomes, mas vou dar aqui alguma coisa, a fazer alguma referência. A heresia são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e famílias. Né? As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos. Né? Apenas mudou, fizeram modificações. Né?
pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Aí se você quer ver essa passagem, você encontra-se em Eclesiastes 1:9, a passagem de nada há novo debaixo do sol. É apenas um versículo, tá? Que fala lá em Eclesiastes. O presente, vamos pular essa parte, tá? Vamos direto. O referencial doutrinário de fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias das igrejas. É a nossa responsabilidade na defesa da fé. As ameaças dos lobos velozes. Aqui fala dos anciões, tal, né? Os pastores são chamados, os bispos são chamados pastores, nesta passagem, ao dizer que eles foram constituídos, o apóstolo Paulo, né? Falando com os anciões, chamando eles de bispo, né? Mas os bispos hoje são considerados pastores, né? Nos dias de hoje. Então, você falar bispo ou falar pastor, é a mesma coisa. Mas, como eu acabei de falar, essa palavra está tão escandalizada que eu prefiro falar ministro da palavra de Deus. Entende? Porque, infelizmente, é o que nós vemos nos dias de hoje. Né? Constituído pelo Espírito Santo para apresentar a Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A fundação primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Apesar que hoje nós não vamos culpar aqui só os ministros, mas o povo também, eles não têm interesse, né? O povo, ele não tem interesse em ir na igreja e aprender a palavra de Deus. Ele não só tem interesse em aprender a palavra de Deus, como o povo também hoje, eles não procuram meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para ter conhecimento da palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos tenham conhecimento da sua palavra, para que não seja enganado por esses falsos mestres, por esses falsos pregadores da palavra de Deus, porque já no passado, no tempo de Israel, quando o povo começaram a desobedecer a Deus, então se levantaram muitas pessoas, muitos falsos profetas, dizendo que nada ia acontecer com o povo, e nem com a cidade, e nem com o templo. Mas Deus, ele levantava os profetas para falar o contrário. O problema é que aqueles que estavam, tanto na época dos reis, tanto os reis, alguns pertencentes à tribo do norte, né, que é a tribo de Israel, eles preferiam dar ouvido aos falsos profetas do que ouvir aqueles que Deus enviava. Né? Na tribo do sul, que era a tribo de Judá, foram poucos reis desobedientes à palavra de Deus. Né? Então, o que se passa? Hoje, nos dias de hoje, nós não podemos hoje culpar só os ministros da palavra de Deus, embora eles tenham a maior parte de culpa são deles, cabe a eles. Né? Uma boa parte da culpa cabe a eles, né? Porque eles têm por obrigação a ensinar os seus membros de suas igrejas, ensinar o rebanho. E, infelizmente, hoje, muitos já não estão mais ensinando o rebanho como deveria ser. Entende? Uma boa parte é porque eles não querem perder os rebanhos e também não querem perder
o financeiro, entende? Porque o medo de perder financeiro, por alguns, é grande, entende? E isso, dependendo da disciplina, da forma como que é falado na igreja, muitos acabam indo embora, porque a facilidade de você sair de uma igreja para outra hoje é muito grande, entende? Então, em parte, é medo. E outra parte é porque a palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar na terra, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra. Então, é tudo um conjunto da obra. É tudo um conjunto da obra. Então, veja bem, como diz aqui, a função primordial é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Mas como hoje muitos não desejam ir na igreja para aprender a palavra de Deus, e nem procuram estudar a palavra de Deus para aprender, então ficam desinformados, né? Ficam desinformados. E qualquer mensagenzinha que eles vêem por aí já vão atrás, porque não tem informação, não tem conhecimento da palavra de Deus. Deus, usando o profeta Isaías, ele disse o seguinte, o meu povo será levado ao cativeiro por falta de conhecimento. Mas em Oséias, o profeta Oséias, ele disse o seguinte, ele já foi um pouquinho mais além. Ele disse, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Entende? Então, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O povo está sendo destruído, a maior parte, por falta de conhecimento, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma grande questão. Entende? Aí eles vão atrás só de bênção, de bênção, de bênção, né? Achando que Deus é uma espécie de Papai Noel, né? E não é bem dessa forma. A palavra de Deus, Deus exige daqueles que dizem que servem a Ele, fidelidade, obediência, sacrifício. E muitos estão enganados, porque acham que vão na igreja, né, e receberam o chamado da parte de Deus, até mesmo por um falso ministro da sua palavra, e acham que está tudo certo, e não está certo. Porque Deus, ele não é um Deus de brincadeira, ele não brinca, entende? E muitos ficarão decepcionados quando Jesus vier buscar o seu povo, porque o Senhor Jesus disse, acautelai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, e são poucos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho, e estreita é a porta. E são poucos os que entram por ela, entende? Então as pessoas hoje acham que só porque aceitou Jesus e ficam ouvindo palavras bonitas, elas são salvas, já estão salvas. E não é nada disso não. O Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Entende? Então você negar a si mesmo, você tem que negar os seus próprios desejos, é você negar as coisas que o mundo oferece. Entende? É você fazer isso. Quando você nega a si mesmo e as coisas que o mundo oferece, e você passa a meditar na palavra de Deus, aí você tem que levar uma vida de santificação, né? Aí você tem que amar o próximo, tem que ter uma vida de santificação, você tem que amar o próximo e ser obediente à palavra de Deus. Então, se você acha que é algo fácil, porque muitos hoje estão tendo o Evangelho como uma experiência de vida, entende? Como uma experiência de vida, e não como verdadeiros servos de Deus, entende? Vamos entrar direto aqui o assunto.
O apóstolo Paulo falando aqui, ó, depois da minha partida, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço das hereges nos seios da igreja, quer dizer, no meio da igreja. Depois do período apostólico, no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, né? O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, aqui em 2 Pedro 1, 19 ao 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso mestre, ou do falso doutor na lei, ou do falso ministro da palavra de Deus, entende? Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também haveria dentre o povo falsos profetas, como haveria de surgir, com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Você vai ver lá em 2 Pedro 2,1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. A origem dos falsos mestres, depois a origem dos falsos mestres, né? Vamos falar aqui. Surpreendentemente, nessa parte do discurso, ou no decorrer, nos chamam a atenção, primeiro, os lobos vorazes, surgem de dentro das próprias igrejas. Quer dizer, são pessoas que são selecionadas, separadas ao ministério, né, com seriedade, e depois elas se desviam do caminho da verdade. Começa dentro da igreja já, entendendo da própria igreja, e por aí vai crescendo, né? Os falsos mestres, os falsos doutores, falsos ministros da palavra de Deus, né? Dentro da igreja, dentre vós mesmos, e segundo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam redes sociais para corrigir a Bíblia. Entende? É o que eu falo hoje. Já está tendo, né? Já está tendo alguns, eu não vou citar o lugar, que eles já estão já entraram, não vou falar estão entrando, já entraram por esse caminho. Sem o menor pudor espiritual, usam redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, né? O que o apóstolo Paulo falou do novo evangelho. Vamos dar uma lida aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, 13 a 15. Deixa eu ver o que diz aqui 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu abro aqui. 11, 13 e 15. Então, as pessoas hoje já estão, até mesmo em lugar sério, já estão modificando a palavra de Deus, entende? Usando seus próprios ideais para fazer modificação e já estão usando isso como tradição. Então, quando eles falam e começam a fazer isso, são chamados ideais ou ideias humanistas, coisas criadas pelo homem, e coloca como tradição dentro da igreja, entende?
11:13, que diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. Então, 11:13. Então, vamos ver de novo. Porque tais falsos apóstolos, hoje está cheio de apóstolos, hein? E para não ajudar muito, agora está aparecendo um monte de apóstolos lá. Ô, gente falsa, mentirosa, hipócrita. Porque a Bíblia não tem nenhuma referência a apóstola. E apóstolo foi só no tempo de Jesus. Eles falam que são apóstolos, mas são apóstolos da mentira. Apóstolos do engano. Entende? Essas apóstolas são tudo engano, são tudo mentirosas. Tem uns que ainda se disfarçam, falando missionária, mas a palavra de Deus também não fala, não existe nenhuma missionária na palavra de Deus. Até aqui eu não vi nenhuma missionária, porque se fosse para usar mulher para dar ensino da palavra de Deus, o próprio Deus ele teria usado a filha de Jacó, quando ele escolheu as 12 tribos. Mas ele não escolheu, ele escolheu 12 homens. O próprio Jesus poderia ter escolhido, que naquela época tinha mulheres de valores, mulheres para ser apóstolas, discípulas. Discípulas tudo bem, né? Natural, discípulo, né? De fato é discípulo de uma forma generalizada, são homens e mulheres. Mas o próprio Jesus, ele poderia ter escolhido, né? Quando ele escolheu os 12 apóstolos para seguir, ele poderia ter escolhido 11 apóstolos e uma mulher. Mas ele não, ele escolheu 12 apóstolos. E hoje você vê um monte de tranqueira falando que é apóstola, entende? Um monte de tranqueira falando que é apóstolo, porque tudo é tranqueira. Falando apóstolo, tudo é um bando de enganadores. Apóstolo, apóstola, pastora, são tudo enganadores. Você vê que a maioria dessas pastoras está tudo fazendo escândalo. Tudo foi escandalizando a palavra de Deus. Tem uma que eu admirava muito ela, inclusive o louvor dela, não vou falar nome, o louvor dela é muito bonito. O que aconteceu? Ela louva, engrandece o nome de Deus, se tornou uma pastora. Depois foi lá na praia, lá de biquíni, tirou foto, para mandar a foto de biquíni para o marido e acabou colocando nas redes sociais. Entende? É pastora, mas escandaliza a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou disso: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Eu já falei aqui, esses apóstolos enganadores, mentirosos, trambiqueiros, essas apóstolas, pastoras, enganadoras e trambiqueiras, vão tudo prestar conta com Deus. Tudo prestar conta com Deus. Já estão, só pelo fato de escandalizar a palavra de Deus, já prestarão conta com Deus, vão prestar conta com Deus. Você pode ver que já tem muitos pastores aí morrendo no púlpito, falando a palavra de Deus, quando pensar que não, Deus recolhe. Deus recolhe. Porque são pessoas enganadoras que não estão vivendo aquilo que eles falam. Entende? Vamos ver aqui. Mas o que eu faço, o farei. Está no 13, né? No 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entende? O próprio diabo ele se transfigura em anjo de luz. Se o diabo ele se transfigura em um anjo de luz, porque o homem não pode falar que ele é apóstolo para enganar o pessoal e arrancar dinheiro dos próprios tudo, daqueles que não têm ou daqueles que têm muito. Entende? Então,
Deixa eu ver aqui uma... Eu já li essa passagem, mas eu vou ler de novo, tá? Porque eu acho que é em 1º, 2 Timóteo, se não me falha a memória. É 2 Timóteo. Deixa eu ver, achar aqui Timóteo. Então, não existe, não adianta o pessoal querer enganar, porque não existe essa palavra pastora. Se fosse para colocar pastora, o próprio Deus, ele teria chamado 11, o próprio Jesus, ele teria chamado 11 apóstolos e uma mulher, mas ele não colocou nenhuma mulher. E quem foi que morreu na cruz? Foi ele, entende? Ele que morreu na cruz. O próprio apóstolo falou aqui, certo? Falou aqui. Esse tal de bispa também não existe, é tudo uma mentira. Não existe esse negócio de bispa também. É tudo uma fraude, é tudo um engano. Entende? Então, já que é para rasgar o verbo, vamos rasgar o verbo. Se é para falar a verdade, vamos falar a verdade. Eu acho que é acho que é 2 Timóteo, vamos ver aqui. 2 Timóteo. Então, não existe esse negócio de pastora, bispa, apóstolo, é tudo uma fraude, são tudo bando de fraudulento da palavra de Deus. Entende? São os enganadores da palavra de Deus. E, infelizmente, por falta de entendimento, as pessoas acabam aceitando. Até aqueles que procuram levar a sério a palavra de Deus, eles aceitam, vai lá e colocam uma pastora lá para pregar em cima do púlpito, onde só os homens deveriam ensinar. Entende? É isso que acontece nos dias de hoje. Entende? E nós, é por isso que precisamos meditar e estudar a palavra de Deus, para que não sejamos enganados. Enquanto eu estou falando, eu já estou procurando aqui. Eu acredito que eu achei. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aqui essa carta a Timóteo, acho que é a primeira carta a Timóteo. Eu vou ler aqui, só a parte X, tá? Que diz o seguinte, eu vou começar no 10. Aqui, vou começar no 10, tá? Depois, se precisar, eu falo alguma coisa. 1 Timóteo 2,10, que diz o seguinte: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, mas aqui o problema é que muitos confundem esse tal de aprende em silêncio. Apesar que não devemos falar na igreja, como quando estamos adorando a Deus, devemos ficar quietos para ouvir a palavra de Deus. E devemos, não só a mulher, né? Mas os homens também, todos nós devemos estar em silêncio. Mas aqui o apóstolo Paulo instruindo o seu discípulo, né, Timóteo, que ele diz, mas a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo, agora dizendo que a mulher, que não é permitido que a mulher ensine. Agora, isso não quer dizer que a mulher não pode ensinar outras mulheres, não possa ensinar a um grupo de crianças, entende? A mulher ela não pode ensinar disciplina na igreja ao homem, ela não pode ensinar. Ela pode ensinar outras mulheres, pode ensinar o homem, ensinar individualidade, não na sua totalidade dentro da igreja, entende? Porque foi o apóstolo Paulo que falou. Agora, eu já vi alguns hipócritas dizer que essa palavra, ela serviu, ou ela serve,
Não, ela serviu só para o tempo dos apóstolos, só para aquela época, que não serve para a nossa época. Agora eu pergunto para esses bandos de hipócritas, nós vivemos, são duas igrejas, são dois tipos de igreja, a igreja daquela época, a igreja dessa época, lá era uma igreja e hoje é outra igreja, ou o corpo de Cristo está dividido? Então, o que eu estou falando aqui para esses hipócritas que acham ou que falam que isso que está escrito aqui era só para a época deles, que não serve para a nossa época, vai tomar vergonha na sua cara, vai se converter. Vai se converter. Porque a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Jesus é uma só. Nós somos seguidores de Cristo. Jesus deixou o exemplo, os apóstolos seguiram o exemplo, e nós hoje devemos seguir primeiro o exemplo de Cristo, e depois o exemplo dos apóstolos, aqueles que deram a sua vida por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à sua palavra. Então tem muitos hipócritas por aí, dizendo que essa passagem aqui só servia para aquela época, e não serve para a época de hoje, não. A palavra de Deus é uma só. E é com essa mesma palavra que o Senhor Jesus, ele vai dizer no dia, naquele grande dia, não vos conheço, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. É com essa mesma palavra aqui que eu estou dando aqui, mesmo com essa mesma palavra. Então, para esse bando de hipócrita que diz que essa passagem aqui era só para a época dos apóstolos, está aí essa mensagem. Entende? Que diz que a mulher, o apóstolo Paulo, ele não permitiu. Não foi só o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Pedro também, se precisar, eu vou buscar. Eu vou buscar dentro das Escrituras Sagradas. O que mais está tendo hoje é a hipocrisia. Pessoas com hipocrisia, com falsidade, distorcendo a palavra de Deus. Entende? Como eu não queria falar nada, eu só queria estudar um pouco. Eu só queria estudar um pouco, entende? E acabei falando aqui umas poucas coisas. Mas tudo bem, agora já estou mais calmo, mais tranquilo, entende? Vamos lá que é. Em 2 Pedro 2,1 fala, os falsos mestres, o Espírito Santo adverte, por meio dos apóstolos, repetidas vezes nas Escrituras Sagradas, que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de falsos líderes, né? Introduzindo heresias no meio do povo de Deus, foram feitas antes pelo Senhor Jesus, que se encontra em Mateus, no capítulo 24, no versículo 11 e 12. Eu não vou ler para não perder muito tempo, mas quem quiser ler, fique à vontade. O Espírito Santo continuou advertindo através dos apóstolos e das cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas, em Apocalipse 2, no versículos 2 a 6, né? Diz o seguinte, aqui já fala mais do apóstolo Pedro, né? A referência, e negarão o Senhor. Essa passagem aqui não está em Apocalipse, tá? Aqui está falando que a parte do Espírito Santo que continuou advertindo através das cartas, que está escrito em Apocalipse 2 ao 6. Aqui está falando do apóstolo Pedro, e negarão o Senhor que o resgatou. Aqui já é 2 Pedro 2,1. De conformidade com o apóstolo Pedro, os falsos mestres dentro da igreja que estavam negando ou renunciando a Jesus, tinham abandonado o caminho da verdade, né? Tinham abandonado o caminho da verdade e se desviado, tornando-se fontes sem água. Antes eles tinham se livrado da maldade do mundo mediante Jesus, mas agora voltaram a emaranhar-se no pecado
E muitos surgiram, aqui em 2 Pedro 2,2, que diz, muitos seguirão as suas dissoluções. Eu já tratei desse assunto, mas vou dar uma repassada. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos crentes professam, seguirão esses falsos pregadores com suas dissoluções e imoralidades sexuais. Por causa... veja o que a palavra de Deus fala, o que o apóstolo Pedro falou, imoralidades sexuais. Você vê tantos falsos pregadores da palavra de Deus, você vê falar de estupro dentro da igreja. Então, o escândalo hoje está imenso e a palavra de Deus você pode ver que está se cumprindo, só não vê quem não quer. Como diz o pessoal ditado, cego é aquele que não quer ver. Este verdadeiramente é cego. Entende? Então, a palavra de Deus ela está se cumprindo, porque os escândalos são crescentes. Entende? Vamos ver aqui. Tá, segundo, imoralidades sexuais por causa da vida pecaminosa desses líderes e seus seguidores. Deus e seu evangelho serão infamados. Não é o que está acontecendo hoje? A palavra de Deus está sendo infamada, estão pisando no nome de Deus, jogando o nome de Deus na lama por causa desse tipo de gente. Né? Serão infamados. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Os falsos mestres, comercialização, o evangelho sendo peritos em avareza. Foi o que eu falei, eles vão lá numa determinada emissora, falam, eu tenho a igreja tal, né, e eu tenho tanto de como é que fala mesmo? Ele fala uma quantia X que ele ganha, então ele paga para ter um programa na igreja. Ele está fazendo negócio com o nome da igreja, está usando o nome, a igreja em um negócio. O que falou aqui o apóstolo Pedro, falando de vós negócio, com palavras fingidas. Entende? Ele fala, tenho tanto de capital, meu capital é tanto. Entende? O negócio dele é só capital, é só ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados em orientar o povo de Deus, aqueles que eles ganham para Jesus. O próprio Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é isso que vai acontecer com os falsos mestres, os falsos ministros da palavra de Deus. Serão condenados pelo próprio Jesus. Entende? Aí vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Sendo peritos em avareza e em conseguir dinheiro dos crentes a fim de promover ainda mais o seu ministério e seus modos luxuosos de vida. Você vê aqui, quantos andam com seus carrões aí, com seus carros blindados, suas mansões que valem milhões, entende? Porque tudo isso é ganhado com o dinheiro, com a contribuição dos membros de suas igrejas, com as ofertas, vendendo milagres. Quando o Senhor Jesus falou que de graça nós recebemos, de graça nós oferecemos. Porque aquele que vende milagre é um mercenário, é mercenário da palavra de Deus. Entende? Vamos voltar mais um pouquinho. Modos luxuosos de vida. Os crentes devem estar cientes do que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar palavras fingidas, contendo histórias impressionantes, mas inverídicas ou públicas. Estatísticas exageradas a fim de movimentar o povo de Deus a contribuir com dinheiro, glorificam a si mesmo e promovem o seu próprio ministério com esses relatos inventados, né? Deste modo, o crente sincero
e mais desinformado. Quer dizer, a pessoa é até sincera, mas foi aquilo que eu acabei de falar, ela não medita na palavra de Deus, ela não estuda a palavra de Deus, ela não vai na igreja para aprender, porque às vezes o pastor ele quer ensinar, né? E a pessoa não vai na igreja para aprender a palavra de Deus. E por isso, dessa forma, muitos são enganados. E quando escutam uma palavra mais dura, elas procuram sair da igreja. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque se eu for entrar, eu vou mais longe. Entende? Deste modo, o crente sincero é mais e desinformado, torna-se um objeto de exploração, pelo fato de esses maus obreiros profanarem a verdade de Deus e fraudarem o seu povo com a sua cobiça. Se você vai ver em 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, quanto mais os homens. Se Deus não perdoou os anjos que foram rebeldes a Ele, quanto mais os homens, esses falsos mestres, esses falsos doutores da sua palavra. Né? O apóstolo Pedro fala das pessoas ímpias dentro da igreja e imorais, que, como os homossexuais de Sodoma e Gomorra, desprezam todos os tipos de autoridade que referiam o mal, inclusive Jesus e a sua palavra. Deixando o caminho direito, seguirão o caminho de Balaão. Quer dizer, os mercenários, alguns que eu já tenho visto aí, que tem igrejas enormes, né, eles deixaram de pregar a palavra de Deus e seguiram o caminho de Balaão, do falso profeta Balaão, que só estava interessado em ganhar dinheiro. Entende? Tem um aí que ele está endeusando aí o ex-presidente. O ex-presidente já se tornou um Deus para muita gente. Entende? E Deus diz a palavra de Deus diz que Ele não dá e nem empresta a sua glória a ninguém. E muitos estão endeusando esse ex-presidente. E Deus está cobrando, e vai cobrar de muita gente. Entende? Porque Deus não se deixa escarnecer. Você pode até escarnecer de Deus, mas o preço vem depois, Ele cobra. Este versículo trata-se de um amor ao dinheiro e às honrarias pessoais e aos ganhos materiais, às expensas do povo de Deus. O apóstolo Pedro enfatiza que a imoralidade sexual, o amor às honrarias e a cobiça por dinheiro caracterizam esses falsos mestres e pregadores, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, servos escravos do dinheiro. Servos da corrupção escravos do dinheiro, a cobiça pelo dinheiro. Entende? Os falsos ministros, prometendo libertação das restrições justas, predominará com altivez na sociedade e na igreja. O que mais tem uma coisa que não tem coisa mais que Deus aborrece é a tal da altivez. O Senhor Jesus, ele rejeita a hipocrisia, a falsidade e a hipocrisia. E também a altivez, entende? Mas não tem coisa pior do que a altivez, entende? Então, é isso que uma pessoa, como é que fala? Ela confia em si mesma, é uma pessoa que confia em si mesma, só nos seus entendimentos, no seu conhecimento, no conhecimento que ele tem, a pessoa estudou, né? Fez a tal teologia, né? Estudou para ser um mentiroso, para ser amigo de Satanás, entende?
É para isso que muitos estudam hoje, para ser amigo de Satanás. Os falsos ministros prometendo libertação das restrições justas predominará com altivez na sociedade e na igreja. Nos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus, em 1 Timóteo, no capítulo 4:1, os padrões morais imutáveis de Deus serão considerados antiquados e tidos como simples restrições legalistas. A liberdade pessoal, a autodeterminação e a fidelidade dos seres humanos, à medida que os homens e as mulheres se autoelegem como autoridades máximas, é o que está falando. Nesse campo, tornam-se escravos da corrupção moral, que diz em 1 Romanos, ou em 1 Romanos, não existe 1 Romanos, que diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 ao 27, e 2 Pedro 2:20, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Entende? Quer dizer, a pessoa aceitou a Jesus, mas abandonou a fé e entrou pelo caminho da corrupção, se corromperam. E aqui a palavra de Deus fala que o segundo estado torna-se pior do que o primeiro, entende? Os falsos ministros, depois de terem sido redimidos do poder do pecado, se afastaram da verdade. Eu ia ler sobre a hipocrisia, sobre a heresia, e acabei entrando por outro caminho, pelo caminho dos falsos mestres, dos falsos profetas, né, que são pastores, falsos pastores da palavra de Deus, né, com suas denominações enormes, enganando multidões e sendo enganado, porque ele não só engana multidões, mas como ele também se engana a si mesmo. E as multidões, eu não vou dizer que todos, né, mas a grande maioria se enganam, achando que de fato estão servindo a Deus, quando de fato não estão servindo a Deus, senão apenas ao homem. Entende? Senão apenas ao homem. E eu quero finalizar essa live porque daqui a pouco eu vou me preparar para ir para a igreja. Mas eu vou ainda dar continuação aqui nessa revista para me falar sobre as heresias, né? Sobre as heresias. Porque hoje a heresia ela está dentro e fora da igreja, infelizmente, porque a gente já começa a ver que as pessoas começam a colocar as suas próprias ideias. O Senhor Jesus falou assim, falou para os fariseus: a vossa tradição invalida o reino de Deus. Entende? Então hoje muitos já estão se tornando fariseu, porque colocam as suas próprias ideias, eles têm uma ideia e colocam aquela ideia como tradição. Eles estão querendo ter mais autoridade do que a palavra de Deus. Isso eu já estou vendo, entende? Porque alguns já estão colocando suas ideias e daquelas ideias eles colocam como tradição, entende? E acabam se tornando fariseus. Infelizmente, são os dias que nós estamos vivendo hoje, porque a única tradição que nós devemos seguir, essa Bíblia aqui está velhinha. Ela está velhinha, mas eu tenho uma nova aqui, ó. Deixa eu pegar a nova, porque eu não quero mostrar essa velha. Né? Eu tenho três Bíblias aqui, por falta de uma eu tenho 3, tá? Então eu vou pegar, que eu não quero usar, essa aqui é só para mim ir para a igreja com ela. Então, a uma está aqui, ó.
A única tradição que nós que servimos a Deus devemos seguir é esta aqui. Não tradição humanista que sai da cabeça dos homens e coloca como tradição. Agora tem que ser assim. Você está sendo humanista. São ideias humanistas. Não use essa tradição como ideias humanistas, porque isso não agrada a Deus, agrada só a sua carne, só a você mesmo. Entende? Que essa é a única tradição da palavra de Deus, essa aqui, a tradição. Aqui tem tradição. Essa nós devemos seguir, essa tradição aqui. Não tradição humanistas inventada pelos ideais dos homens, pelas ideias dos homens. Entende? Então, muitos estão deixando de ter esta palavra como autoridade. Estão se colocando acima da palavra de Deus. Mas fica sabendo que Deus também cobrará de você. Não importa quem você seja, não importa se você vai gostar ou se vai deixar de gostar. Se gostar, ó, amém. Se gostar, amém. Se não gostar, amém também. Porque é desse jeito, a palavra de Deus é desse jeito. Entende? Eu devo seguir aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu não vou seguir ideias humanistas. Entende? Porque maior é o que está comigo. Se Deus tem uma obra para fazer, Ele vai fazer. Não importa se alguém queira atrapalhar, porque ninguém entra na frente de Deus para atrapalhar aquilo que Ele tem a fazer. Só isso que eu tenho a dizer. Entende? Quero deixar aqui uma saudação final. Peço para aqueles que puderem orar a meu favor, para que orem, para que Deus possa continuar me abençoando. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, na unção do Espírito Santo. Amém.